brasileiros neste começo não estão conseguindo, nessas primeiras 2 rodadas, não estão conseguindo colocar o tamanho da sua vantagem. Desses 9 jogos, são 5 vitórias. Eu esperava mais vitórias e vitórias mais largas. Qualquer pré-jogo de Flamengo e Central Córdoba no Maracanã, você vai esperar uma vitória larga do Flamengo. E hoje foi o Flamengo. É isso. Para mim, desculpa até se a ordem era outra, mas... Não, imagina. Eu só consigo atribuir um resultado como esse, e mais do que o resultado, a maneira como o Flamengo jogou, a uma mobilização insuficiente. Eu também acho. Que não é culpa de ninguém, pode ser responsabilidade por hierarquia da comissão técnica. A proporção é tão grande que a Vera não tem como perder, né? Não tem. E aí você percebe as coisas, né, vira uma bola de neve, elas vão dando errado, 1 gol, não é possível, 2 gols, nossa. Todo mundo que estava acompanhando outros jogos e não estava como nós, vendo mais ou menos tudo, falou, não, peraí. Na hora que o narrador anuncia gol no Maracanã, outro do Central Córdoba, E aí entra um detalhe, né? Não é a Argentina abriu 2-0, por mais modesto que seja o time, não tem jogo. Complicou. De certa maneira, o jogo ele sofre um afunilamento, né? Você não consegue mais fazer. Ainda assim, também surpreende negativamente depois que o De La Cruz fez o gol. Um gol importante para ele, né? Um jogador criticado, que sabe que está devendo, já declarou isso publicamente. Foi o mais lúcido em campo, não só por conta do gol. O Flamengo não conseguiu nem criar no Maracanã a sensação de que ia empatar, exceto a bola na trave no finalzinho, bola de cabeça, que poderia ter entrado, a gente estaria falando aqui de um empate em 2-2 e não de uma derrota, mas a falta de mobilização como atribuição do resultado, para mim, seria rigorosamente a mesma. Não dá, e é mais surpreendente ainda, porque a forma como o Felipe Luiz tem tocado o Flamengo desde que ele assumiu, o primeiro sinal que foi visto foi o comportamento sem a bola. Ele fala muito sobre a fome do jogador. Exato. Todo jogo ele fala sobre a fome do jogador. E ele transformou isso. Exatamente isso. E a gente não viu hoje em campo. E hoje a gente viu o oposto disso. O time que é o inverso disso. E o time, vejam só vocês, foi vaiado hoje pela torcida, mesmo tendo sofrido a primeira derrota de 2025 e a segunda na era Felipe Luiz. Aí aquele mal, aquela enfermidade que atinge a todas as torcidas do futebol, principalmente aqui no Brasil, eu vejo. Nenhum time pode perder. Nenhuma torcida aceita a derrota. Sim. Por menor que seja o horizonte do seu time, o torcedor não aceita. Foi assim ou está piorando? Não, está muito pior. Está muito pior. As redes sociais ajudam. Com algumas torcidas isso é potencializado, né? Sim. A expectativa com o Flamengo é muito grande. Eu acho até que já está começando um ruído exagerado em cima do Felipe Luiz. Hoje... Você acha mesmo? Já. Ruído exagerado? Principalmente na rede social. Né? Tem gente que questiona muito o trabalho do Felipe. Eu acho que hoje o time... mas aí eu parei, hein? Questionar o trabalho do Felipe. Não, falando sério. Não é a minha opinião, tá? Pelo amor de Deus. Estou falando de algo que eu tenho visto já. Eu acho que hoje o questionamento é válido porque o time não foi bem. Aliás, no recorte de Libertadores... não foi bem também contra o Tati. O Flamengo ele foi abaixo da expectativa, mas no primeiro jogo você estava bem desfalcado. Se aquela bolinha na trave no final do primeiro jogo entra... Libertadores, fora de casa, viagem... Ele estava desfalcado. Gramados... Eu consigo entender uma atuação abaixo numa estreia fora de casa, num jogo um pouquinho mais traiçoeiro. O próprio Felipe falou isso, né? Ele criticou a atuação do Flamengo. Mas, por exemplo... Tem uma vertente que acha que o Flamengo não jogou bem contra o Vitória. Para mim, o Flamengo jogou bem. Jogou bem. A questão é que o Flamengo ele controla o adversário, só que ele não tem sido tão eficiente quando ele cria as oportunidades. O Flamengo jogou menos do que eu esperava contra o Inter e jogou bem contra o Vitória. Sim, porque ele cria as oportunidades, mas está faltando mais contundência, está faltando ser eficiente. Dar show? Não vai dar show sempre. Isso é uma utopia. Time capaz essa expectativa. Time capaz de fazer 3, 4 gols todo jogo hoje no mundo, só o Barcelona. Fora isso, não vai rolar. Agora, hoje a gente tem que escutar as explicações do Felipe. Daqui a pouquinho, por esporte. Se ele poupou 3 jogadores importantes demais. Os 3 melhores do ano. Para mim, os 3 melhores do ano. Os 3 entram no intervalo. O Zupac citou muito bem Gerson Wesley, que faz uma dobradinha de elite ali, né? De seleção brasileira, do lado direito. E o Pulgar é o cara que equilibra muito o meio campo. 3-0, ó. Angulo. E aí que é o ponto. O Flamengo, além de não ter funcionado ofensivamente, né, hoje... O goleirão aceitou. Foi um Flamengo muito desatento defensivamente. Por isso que eu tô muito nessa lente que faltou a mobilização. O time não estava focado. Porque assim, é curioso como as coisas o olhar muda muito de acordo com o contexto. Porque quando o Flamengo está jogando
e aí tira jogadores do banco, ou quando tem jogadores machucados e os jogadores que são teoricamente os reservas vão e jogam bem, a leitura é, tá vendo? Com esse elenco, o Flamengo tá tão na frente que tem 2 times para jogar. Mas quando perde... Se jogar o reserva, aí quando não tem jogadores importantes e esses jogadores do banco entram, o time vai mal, pô, também não pode poupar. Sim, era pro Flamengo ter jogado melhor mesmo sem os jogadores. Concordo. Né? Era para ter jogado melhor. O André melhor. estava falando da disparidade técnica entre os 2 times. Agora, a disparidade econômica entre os dois. Valor do elenco do Flamengo, isso são números do Transfer Market. Valor do elenco do Flamengo, 220 milhões de euros, 1,45 bi de reais. Valor do elenco do Central Córdoba, 105,6 milhões de reais. 15 vezes mais vale o elenco do Flamengo. Estamos com o Felipe Luiz no gatilho, no ponto, Felipe, para a gente soltar daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, então, Fora Esporte, a gente vai ter a palavra esperada, a entrevista coletiva do Felipe Luiz, explicações depois de, certamente, a sua jornada mais infeliz como treinador do Flamengo. Em termos de desempenho, possivelmente, em termos de resultado do contexto, seguramente. Sobre o que o Donan falou, do time criar, mas não aproveitar chances, a expectativa é que esse nível de eficiência melhore à medida em que o Pedro ganhe minutos e ganhe condição física para jogar. E aí acredito que a gente vai ver uma dupla Pedro e Bruno Henrique, né? O Bruno saindo um pouco mais e essa dupla trabalhando, mas esse recorte de temporada e de Libertadores, para mim, mostra a importância do lado direito. Com Wesley e Gerson é uma coisa, sem Wesley e Gerson o time rende diferente, mesmo tendo um elenco tão numeroso, tão vasto como tem o Flamengo. Ele já utilizou nessa alternativa hoje no segundo tempo, né? Porque quando o Pedro entra, ele entra na vaga do Alexandro, aí ele puxa o Plata para o lado esquerdo, né? E coloca uma dupla ali, né? O Bruno Henrique e também o Pedro. O Bruno Henrique tem a bola ali do empate no último lance ali na cabeçada com essa bola na trave, mas pode ser uma alternativa daqui para frente. O que não dá para acontecer é ser uma análise sempre muito exagerada quando o assunto é Flamengo. Claro. E depois de uma derrota contra um time sem expressão, com essa diferença econômica de realidade, não dá para ser eternamente um 880. Sim. Até agora o saldo é extremamente positivo do que o Felipe Luiz está fazendo. Acho que hoje é você ter uma análise do que aconteceu para melhorar. Acho que hoje o time estava muito desatento, né, em bola parada. Em alguns momentos o Central Córdoba foi um time até corajoso, apesar de ser um time reativo, buscando mais contra-ataque, fechadinho na marcação. Ele em alguns momentos subiu a marcação e deu problemas para o Flamengo. O Flamengo teve erros hoje que não são naturais de saída de bola. E aí eu acho que sentiu muito a falta do Pulgar. O Everton Araújo, ele caiu um pouquinho de produção, acho que é um jogador promissor, mas o momento dele não é bom. Acabou sobrecarregando até mais o De La Cruz, o meio-campo não funcionou, o Gerson já é muito importante para esse meio-campo funcionar. E aí o time ficou desestruturado, principalmente na primeira etapa. Depois, para correr atrás do prejuízo no segundo tempo, eu senti o time muito afobado. Sim. Muito afobado. E aí, né, acabou perdendo pontos importantes. Curiosidade, foi a segunda derrota seguida do Flamengo no Maracanã pela Copa Libertadores, porque no ano passado o time foi eliminado em Montevidéu, mas havia perdido para o Penharol. Um jogo até com características parecidas com as de hoje. Era o Penharol, né? Mas na história... Na verdade, a camisa do Penharol. Né? Na história da Libertadores, é o primeiro time argentino a vencer o Flamengo no Maracanã. Que loucura. Pois é. Então é o tamanho do feito do Central Córdoba. O Racing, né, no jogo em que o Racing elimina o Flamengo, acho que foi empate, né? Exato, foi empate, vitória nos pênaltis. Sendo técnico do Flamengo e o Racing passa nos pênaltis. E foram 27 jogos de invencibilidade do Flamengo com o Felipe Luiz. Com mais taça do que derrota. Sim, a derrota pro Fluminense, aquela do Campeonato Brasileiro, foi em outubro de 24. Exatamente. Com um bom tempo com invencibilidade e transformando o time, melhorando o rendimento dos jogadores, encontrando soluções. Ele estava jogando sem o Pedro, por exemplo. Para mim é o melhor camisa 9 do país. Vai precisar de uma sequência para recuperar o seu nível, mas aí adaptou ali o Bruno Henrique. Hoje, de fato, o time não funcionou, mas ele tem todo o crédito do mundo para continuar com o trabalho que ele está executando. É o Grêmio no fim de semana, né? Sim. Fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Eu acho que o que o pega mais de cobrança é o tamanho do Flamengo na competição e dentro do grupo, né? Porque o grupo é um grupo acessível, né? Os adversários são mais limitados. E a própria tomada de decisão do Felipe, né? Não sei o que ele falou, a gente vai ver já, mas imagino que ele vai chamar para si a responsabilidade de tomada de decisão equivocada sobre a escalação. Né? Provavelmente. Quer dizer, equivocada. É o primeiro momento de adversidade da carreira do Felipe Luiz como treinador. Sim. Sim.
É a primeira entrevista coletiva difícil que ele vai dar. Sim. E ele brilhou até hoje nas entrevistas coletivas. Eu espero dele um desempenho compatível, mas, claro, o clima é diferente do que ele está acostumado. A gente vai ter daqui a pouquinho, como eu já prometi ao Foro Esporte, a entrevista coletiva do Felipe Luiz, falando da derrota para o Central Córdoba por 2-1. O Pedro fez a sua estreia. Claro que, deixa eu ver, ele entrou com que minuto do segundo tempo? 27. Então jogou pouco mais de 20 minutos. Claro, com uma amostra mínima, mas pensando no Flamengo no meio campo para frente com Pulgar, De La Cruz, Gerson, Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro, é quase impossível esse time não virar, né, Bertozzi? Até porque tem um ótimo treinador para dirigi-los. O Flamengo tem, claro, o objetivo do Flamengo na temporada são todos, né? Um time como o Flamengo tem que visar todos os títulos. Mas acho que o Flamengo deve ter uma programação para o Pedro chegar bem no Mundial de Clubes, né? Que é um objetivo importante também da temporada. Impressionante como ele voltou antes também. Ano. 7 meses. Para esse tipo de lesão, normalmente, assim, você coloca cautelosamente 8 para pensar em pisar no campo, né? Então, é uma recuperação boa. E assim, não foi o caso de hoje. O Flamengo hoje não empilhou grandes oportunidades, mas no geral, o time do Flamengo, do Felipe Luiz, joga bem e cria muito. Só que não é eficiente. Com a presença do Pedro, com sequência, bem fisicamente, isso, né, dá um upgrade gigantesco da capacidade de decisão. A bola vai chegar, ainda mais com a qualidade que o Felipe Luiz tem ali reunida, e ele consegue ter, né, o jogo pelo lado do campo, o jogo um pouco mais por dentro. O Pedro pode ser muito beneficiado, né, com esse Flamengo, que não funcionou tanto hoje. Mas a minha no geral única funciona. dúvida sobre essa escalação do time titular, que eu imagino que vai ser a escalação inicial do Felipe quando ele tiver quando ele tiver o Pedro pronto para ser titular por mais tempo, é como é que vai funcionar em termos de velocidade pelo lado esquerdo. Se o Bruno Henrique vai conseguir sair um pouco para fazer corredor quando preciso, ou se o Felipe vai sentir falta de um pouco de profundidade pelo lado e talvez com o passar do tempo ele sucumba à ideia de ter uma dupla e abra um dos pontas, o Luiz Araújo, o Cebolinha, que seja, pela esquerda. O próprio Plata, né? Ou o próprio Plata. Eu, dos três, o que eu menos gosto é o Plata. Eu gosto mais do Luiz Araújo, dos três, na verdade. Empate técnico, Luiz Araújo e Plata. A ideia é que Bruno Henrique e Pedro trabalhem como dupla, com a Arrascaeta meia esquerda, Gerson meia direita. Mas talvez esse time fique menos veloz pela esquerda, porque pela direita tem o Wesley. E menos equilibrado também, sem a bola, né? Talvez o Bruno hoje tenha menos saúde e idade para fazer o lado com força, como ele sempre fez. A idade de jogo que tem aí nesses caras é um negócio. Todo mundo vai jogar. Eu acho que uma questão é sem a bola. Até que ponto o Bruno Henrique vai conseguir compensar, ajudar na marcação. E principalmente o Pedro. O Pedro, ele é um ótimo pivô, né, finalizador excelente, fora da grande área ele gera jogo, ele consegue beneficiar os companheiros que vêm de trás, só que ele não é um jogador que pressiona tanto a série de bola adversária. Do jeito que gosta, né, o Felipe Luiz, dessa maneira frenética de não deixar respirar, isso ele vai precisar se adaptar. Obviamente ele tem a oportunidade de se tornar um atacante ainda mais completo com o Felipe, né, trabalhar isso. Mas eu tenho dúvidas se vai ser Bruno Henrique e Pedro, assim, principalmente em um cenário de um adversário mais forte. Talvez ele tenha que colocar um Plata, um Luiz Araújo para sacar o Bruno Henrique? Eu não acho que isso seja... Bem provável. Eu acho que isso pode acontecer. A gente tem que levar em consideração que o Pedro ficou 7 meses parado e não vai voltar voando. Nem vai ser titular agora contra o Grêmio. Não vai. Não vai. Vai ser uma coisa... E o Bruno Henrique, nos últimos tempos, entendeu que a história dele não tem absolutamente nada a ver com o que está acontecendo agora. Então, período de renovação de contrato, o tempo que ele perdeu por diversas lesões, o quanto ele ficou fora depois que teve que cirurgia, etc. Então, eu acho que ele é um jogador que entenderia essa situação de haver, né, hoje, trabalhando com ele, um técnico que é versátil, que gosta de olhar o time de diferentes maneiras e, eventualmente, ele não ter ou a titularidade ou tantos minutos quanto ele gostaria. Ele não é um jogador que arruma confusão, que cria problemas internos. Não sei se dá para tirar ele do time, mas ele não seria um jogador difícil de trabalhar se isso acontecesse, porque eu acho que ele já compreendeu essa situação. A gente deve ter algumas disputas de posição de gente até que nem chegou. O Jorginho está na iminência de fechar aí com o Flamengo. Sim. Tem gente dizendo até que a coisa já está completamente acertada. O Jorginho, imagino que brigaria com o De La Cruz, né? Para mim, o Jorginho chega para jogar.
Também acho que a capacidade de passes que quebram linhas que ele tem, assim, poucos têm. Seria Pulgar e A Jorginho, minha né? dúvida é a intensidade. Porque ele, no nível de Premier League, ele deixa a desejar em termos de intensidade. Então, que o Arteta tem usado ele em jogos muito específicos, naqueles jogos em que o Arsenal enfrenta blocos muito baixos e que ele precisa, desde o primeiro volante, ter um passe muito bom. São esses os jogos que ele tem usado. Acho que tecnicamente é indiscutível. A minha dúvida, intensidade, sequência de jogos, nível físico daqui, acho que é isso que pode atrapalhar, se atrapalhar o Jorginho. A gente vai fazer uma parada rápida no linha de passe. No retorno, a entrevista coletiva do Felipe Luiz e ainda falaremos da vitória palmeirense sobre o Cerro Porteño aqui perto no Allianz Parque. Palmeiras 1, Magrinho, Cerro 0. A gente volta já. Muito bem, gente, os 4 aqui super ansiosos para escutar o Felipe Luiz depois da derrota para o Central Córdoba no Maracanã por 2-1. Torcedor rubro-negro também certamente quer ouvir as explicações do comandante. É pra já. Não, primeiramente dizer que a escolha dos jogadores que foram a campo foi uma decisão onde eu acreditava que eram os melhores jogadores para poder vencer a partida, e eram com certeza um time muito forte e sólido para poder vencer. Segundo, também o plano de jogo para enfrentar esse adversário. Claro que o Eric vem de uma sequência de jogos e de minutos e de intensidade muito alta. A intenção era não dar essa sequência de jogos, quebrar essa sequência de jogos para ele. O Gerson, que vem de uma lesão também, e o Wesley, a mesma coisa, que vem de uma sequência grande. O Varela, para mim, foi o melhor jogador na Venezuela, e hoje acreditava que com ele, principalmente pela transição que tinha do time adversário, seria uma peça muito importante. E não tenho nenhuma dúvida de que vou ser cobrado por isso. A responsabilidade é toda unicamente minha, pelas escolhas que eu tomo, nas decisões que eu tomo para vencer o jogo. São sempre pensando no que eu sinto que é melhor para a equipe, e futebol acontece isso, às vezes nem sempre a gente ganha, e vão sempre falar dos jogadores que não estavam. Mas eu repito, não não priorizar a Libertadores. Queria ganhar. Se tivesse poupado os 11 jogadores, como fiz ano passado, e vencemos o jogo, hoje ninguém estaria falando nada. E se tivesse poupado os 11 jogadores também, tenho certeza que com o elenco que tenho seria suficiente para poder ganhar esse jogo hoje, mas infelizmente não foi assim. Então eu sei que virão as críticas pelas escolhas que eu tomei, e justas, críticas justas. Felipe, aqui, Sérgio Lobo, TV Globo, Sport TV. Foi a tua primeira derrota, né, no ano. E veio da pior maneira possível, né? Estreia no Maracanã, Libertadores, expectativa alta, o Pedro estava aí, você colocou ele em campo um pouquinho. E eu queria saber o seguinte: você já explicou a escalação inicial e depois a retomada no segundo tempo. Você achou que hoje, tecnicamente, atenção, faltou uma série de situações hoje, não só do time no primeiro tempo, mas também do segundo? Os jogadores estavam mal tecnicamente, erros que eles não cometem nos jogos normalmente que a gente vê, estava vendo até hoje. Enfim, queria que você analisasse essa parte num todo também dos atletas individualmente, por favor. Eu acredito assim que se houve, como você falou, esses erros técnicos ou de desconcentração, e se isso houve realmente, isso é responsabilidade minha, é do treinador, porque então fui eu que não coloquei eles concentrados da forma que deveria ter colocado. Eu não acho que tenha sido isso. O que eu sim acredito foi que até o gol estávamos fazendo um bom jogo, com algumas chances, eles não tinham quase chegado na nossa área. O time estava sendo vertical, da forma que eu estava pedindo, e a partir do gol realmente começamos a acelerar mais, começamos a ficar um pouco mais ansiosos, e isso são por vários motivos, mas o principal motivo deles é porque são as minhas escolhas. Porque, como eu falo para eles e falo para vocês também,
sou eu que escolho a tática, sou eu que escolho os jogadores que entram no campo. E se em algum momento eles dentro do campo não se sentiram confortáveis ou não achavam soluções ou não se sentiam dominando todos os espaços, isso é culpa única e exclusivamente do treinador. Então, eu isento eles de toda essa culpa porque realmente eu penso, se o time não estava concentrado, eu deveria ter concentrado melhor, eles. Mas não acho que foi isso, todo mundo correu bem e não fizemos um bom jogo. Não soubemos lidar com o placar adverso e estava muito tempo sem estar atrás do placar, assim, dessa forma, e instaurou o caos, coisa que eu odeio, e agora vou trabalhar para tentar fazer o caminho sólido do mesmo jeito que a gente vinha fazendo até hoje. Não tem outro caminho senão o trabalho. Felipe, boa noite. Igor Siqueira do UOL. Então, nessa esteira que você falou, por que o caos hoje foi instaurado e o quanto muda a perspectiva dessa rearrumação do time com a volta do Pedro a partir de agora? Não, eu acredito que o caos se instaurou, e eu falo que é culpa do treinador porque eu também querendo ganhar e arriscar cada vez mais, coloquei muitos jogadores de ataque em posições que muitas das vezes não eram as melhores com o sistema de jogo que estava jogando o adversário, e eles não se sentiram confortáveis com isso. Então eu mudei a estrutura do time para tentar vencer de uma forma que não havíamos treinado. Não só eu fiz o time jogar pior, senão também sofremos algumas transições. Então é muito simples isso, muito simples, coisa que eu que tenho que corrigir e trabalhar para que isso não volte a acontecer. E o Pedro vai trabalhar, vai ter muito feliz por tê-lo de volta, é um jogador super importante e diferencial para a gente. E agora espero que ele possa ter uma sequência de treinamentos, de minutos, para poder voltar à forma ideal para conseguir jogar o jogo todo. Felipe Luiz, Laje da Alfova aqui da Flamengo TV. Uma situação atípica de fato, né? Perder, sair atrás, ir para o intervalo, perderam também. Você também fez 3 alterações, o que não é comum. Queria que você comentasse como foi o tom da conversa após esse jogo e os principais aprendizados. Não costumo conversar pós-jogo. Simplesmente temos um jogo domingo. Isso é o bom do futebol, que te dá uma oportunidade nova de poder apagar, né, essa derrota. Derrota dura, como o teu colega falou, né, foi no Maracanã, meu primeiro jogo da Libertadores no Maracanã, na frente da torcida. Hoje estava uma festa bonita com a volta do Pedro, então realmente é triste por esse lado, mas são derrotas que acontecem, né? Não vamos ganhar sempre. Infelizmente foi hoje, e o que eu quero e espero deles que eles possam limpar a cabeça o mais rápido possível para poder fazer um grande jogo domingo, que é muito importante. Felipe, Letícia Marques do GE. Como você falou, né, sua primeira partida da Libertadores aqui no Maracanã, a torcida, a volta do Pedro, tinha-se muita expectativa e aconteceu a derrota. Acho que foi a primeira vez que você foi vaiado no intervalo e também no fim da partida. Como foi para você esse cenário e o que você acha que significa essa vaia da torcida? Você acha que tem relação ao desempenho de hoje ou talvez esperar mais um futebol melhor do time? Não, eu fui e fomos vaiados já em outros jogos, vários jogos, desde que eu sou treinador. Sampaio Corrêa no Carioca, empatamos 0-0 no primeiro tempo e as vaias vieram. E o Flamengo é isso, normal, estamos acostumados, amamos estar aqui, escolhemos estar aqui, e tem um peso vestir essa camisa aqui. É o clube que mais cobra do Brasil, e esses jogadores estão preparados, eu também estou preparado para enfrentar essa pressão. É uma pressão que me desafia e me faz crescer e me faz ser melhor. Então, com certeza trabalharei mais, estudarei mais, farei tudo tentando fazer sempre o melhor para poder vencer e conquistar o carinho da torcida no campo, não falando com palavras. Boa noite, Felipe. Léo José do Coluna do Fla. O Flamengo ele fez um bom campeonato carioca e no momento que vira a temporada a partir do campeonato carioca, aí teve a dificuldade para ganhar do Tátira e do Vitória. Tudo bem que foi uma semana ali muito complicada de logística, em termos de logística, viagem para a Venezuela e tudo. E agora a tendência era que esse jogo contra o Córdoba, na teoria, seria um jogo mais facilitado, menos difícil em comparação a Tátira e até mesmo contra o Vitória.
mas a gente vê que o Flamengo, teve uma grande dificuldade para criar jogadas, tanto que o gol foi de falta. Criar jogadas e finalizá-las bem em gol e fazer o gol. O que o Flamengo tem de diferente, o que aconteceu no Flamengo do Carioca para cá que faz o time não finalizar bem? Não, contra o Inter fizemos várias chances de gol, não concretizamos. Contra o Táchira não foi um jogo bom. Com certeza, concordo contigo totalmente. Contra o Vitória foi um jogo, na minha opinião, no primeiro tempo principalmente, muito bom. No segundo tempo, fizemos chances de gol, tivemos chances no segundo tempo também. E hoje, até o gol, estávamos fazendo um bom jogo e estávamos criando chances de gol. Não era nosso melhor, não era nosso melhor jogo, talvez no controle de jogo e na construção das jogadas, a gente estava sendo um time mais vertical também, porque o adversário nos oferecia mais espaços, arriscava mais e nos oferecia esses espaços e a gente não conseguiu aproveitá-los. E isso porque depende muito da forma que o adversário joga sempre, né? Então, o que aconteceu? Que perdemos o jogo. E quando a gente perde o jogo, tudo parece estar horrível. Está ruim, é um caos e não é. Não é. Temos que sim. Eu tenho que separar o resultado e ver o que foi feito de bom, porque houveram coisas boas nesse jogo, e houveram coisas ruins nesse jogo, que houveram muitas. E aí meu trabalho é corrigir e tentar trilhar de novo o caminho para poder jogar do jeito que a gente sempre quer. Felipe, boa noite. Gustavo Zupac, escutamos aí o Felipe Luiz e, sem ainda falar em caos, mas para dar uma assustadinha ainda maior para o torcedor do Flamengo, nesse momento a LDU, já estamos caminhando para o final do jogo, no máximo mais 15 minutos, vai batendo o Táchira por 2-0. Chega a 4 pontos, um a mais que o Flamengo, o Central Córdoba também tem 4, e os 2 próximos jogos do Flamengo são fora de casa, na ordem contra a LDU e Central Córdoba. O Flamengo deve se classificar, mas não vai ser a moleza que se imaginava. Fez um golo e o futebol é isto. No final que conta a eficácia, mas estamos no caminho certo, mas muito trabalho a fazer. Abel, boa noite. Gustavo. Lembrou do Corinthians, too much de Palmeiras e Corinthians que voltam a se enfrentar no final de semana pelo Campeonato Brasileiro na Arena Barueri. Olha lá! O Flamengo teve uma de suas piores atuações da temporada e foi derrotado pelo Central Córdoba por 2-1 nesta quarta-feira pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. O rubro-negro entrou em campo com o time misto e viu a equipe argentina abrir 2-0 antes do intervalo, com Heredia e Florentino. A equipe de Felipe Luiz pressionou na volta do intervalo os seus titulares em campo e diminuiu com De La Cruz de falta. Na reta final, bateu na trave com Bruno Henrique e por pouco não conseguiu um empate. Com o resultado, o Central Córdoba chegou a 4 pontos e ocupa o segundo lugar. Está atrás da LDU, que venceu o Deportivo Táchira e tem a mesma pontuação, mas um saldo melhor. O Flamengo está fora da zona de classificação com o terceiro lugar e 3 pontos conquistados. O Flamengo começou a partida tomando o controle das iniciativas de ataque e com 1 minuto teve uma chance clara. Juninho recebeu na área e chutou em cima do zagueiro. Aos 9 foi a vez de Bruno Henrique desperdiçar uma chance de cara para Aguirre. O domínio de posse de bola e a presença ofensiva dava indicadores de que um gol estava próximo. Faltava precisão para concretizar. Apesar da pressão, o Central Córdoba não abdicou de atacar e sempre que via uma brecha, explorava a velocidade de seus atacantes para tentar surpreender a defesa. Em uma das jogadas de ataque, a bola ficou viva na área. Florentino tentou dar um drible pelo alto e a bola bateu na mão de Léo Pereira. Após checagem do VAR, o árbitro marcou pênalti, que Heredia converteu aos 23. O time argentino recuou bastante. O rubro-negro voltou a ocupar o campo de ataque, mas novamente sem efetividade, com exceção das tentativas individuais de Arrascaeta. Antes do intervalo, o time argentino saiu mais uma vez para abafar a defesa do Flamengo
e acabou conseguindo uma falta quase na marca de escanteio. Cufré bateu com precisão e Florentin cabeceou livre para ampliar o resultado. Felipe Luiz promoveu mudanças importantes no intervalo, com a entrada dos titulares Gerson, Pulgar e Wesley. O Flamengo aumentou a intensidade, conseguiu acelerar as tramas ofensivas e voltou a incomodar a equipe argentina. Prata teve 2 oportunidades claras em cabeçada e chute dentro da área. Wesley também parou em Aguirre, ao ter cruzamento desviado para o gol. Aos 15, De La Cruz chamou a responsabilidade ao fazer um golaço em cobrança de falta. O central Córdoba já não conseguia repetir com frequência os contra-ataques do primeiro tempo, mas era eficiente em cozinhar o jogo. Por vezes com faltas e outras com pedidos de atendimento médico. O tempo foi deixando o rubro-negro nervoso e muitos erros técnicos foram cometidos. O lado direito era o mais acionado nas ofensivas, mas Wesley acumulou erros que não condizem com a fase do lateral. Nos acréscimos, De La Cruz, um dos poucos que teve atuação razoável, colocou a bola na cabeça de Bruno Henrique, que acertou a trave. Pedro entrou no meio do segundo tempo, mas foi muito marcado. Ele chegou a dar bom passe para Luiz Araújo marcar, mas teve um retorno tímido após 6 meses em recuperação de cirurgia no joelho. O Flamengo volta a campo no próximo domingo para enfrentar o Grêmio em Porto Alegre pelo Brasileirão. O próximo compromisso da Libertadores está marcado para o dia 22 de abril, no Equador, contra a LDU.